Não é surpresa para ninguém que após o final do arco de Wano, One Piece entrou numa certa queda de hype a partir do início do arco de Egghead. Esse certamente não foi um arco tão grandioso quanto o anterior, e isso é completamente aceitável, considerando o nível de construção que tivemos durante 10 anos no mangá, desde Punk Hazard até a lendária batalha contra o ex-imperador Kaido em Wano. E agora, com o final do arco de Egghead, chegou a hora da gente revisitar alguns pontos e falar sobre os seus maiores erros e acertos. Sim, eu, do mais alto pedestal no conforto do meu quarto, estou aqui para dizer o que o Oda fez de certo ou errado com a maior história em quadrinhos da história do Japão. Então vamos falar da Bonnie modo Nika, da não batalha entre Zoro e Rob Lucci, da decepção dos Gorosei e várias outras coisas. Eu já fiz um vídeo como esse listando os 25 maiores erros do arco de Wano e agora chegou a vez do arco de Egghead. Então, antes da gente começar, você já sabe, pegue a sua cabeça de ovo e bata no botão do like e vem fazer parte do meu bando se inscrevendo no canal e ativando o sininho que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece e dessa forma você pode saber exatamente quando o próximo vídeo for lançado. Começando então com o primeiro grande acerto desse arco, temos a aparição do Gorosei Saturno. Galera, quando vimos que um dos Gorosei estava indo em direção à ilha de Egghead num navio do governo, não teve como a gente não se perguntar qual seria o nível de participação que ele teria durante esse arco. A princípio, a gente se pegou pensando se talvez o papel do Gorosei seria apenas usar a sua autoridade para colocar todos os pacifistas e serafins contra o bando dos Chapéus de Palha, já que os Gorosei eram aqueles que possuíam a autoridade máxima para comandar todos aqueles pacifistas. Pelo menos antes da gente descobrir que o Vegapunk deu esse comando na verdade para a Bonnie. Mas não, além do Saturno ter usado sua autoridade como Gorosei para comandar os pacifistas, vemos o velho indo pessoalmente até a ilha numa das melhores introduções de personagem que o Oda já entregou pra gente em toda a história de One Piece. Se a introdução do ex-imperador Kaido carregava esse título, evidenciando a força da criatura mais forte do mundo sobrevivendo a uma queda de 10 mil metros de altura, a introdução do Gorosei Saturno não fica nem um pouco para trás e consegue ser tão impactante quanto, com ambos sendo essas figuras de tamanho colossal e presença absurda. A forma como vemos aquele símbolo de invocação gigantesco no meio da ilha surgindo no meio da ilha, os raios de haki do Conquistador sendo estourados para todo lado e aquela aparência bizarra e ao mesmo tempo épica do Saturno na sua forma híbrida, fazendo referência, a um yokai japonês, não teve como não ficar absurdamente hypado com isso. Ao mesmo tempo em que a introdução do Kaido representava a imponência do personagem através da sua força, por outro lado, a introdução do Saturno representou muito bem a imponência do personagem através de todo o conceito místico e demoníaco que veio junto da sua transformação. Então, certamente uma apresentação digna para o peso e a imponência do personagem e que, na minha opinião, se equipara com a introdução do ex-imperador Kaido como as duas melhores na história de One Piece. Já o segundo grande acerto desse arco, sem sombra de dúvidas, foi a história do passado de Bartolomeu Kuma. Desde o começo da história, Kuma sempre pareceu ser um personagem de poucos amigos e alguém aparentemente muito apático, sem nunca esboçar qualquer reação, independente da circunstância. E essa impressão que a gente tinha do personagem é quebrada de forma magistral pelo Oda quando conhecemos a história de origem dele e de todo o seu lado mais humano possível, antes dele ser transformado num ciborgue por completo, onde ele ainda era capaz de esboçar o seu medo, a sua felicidade, o seu amor e até a sua raiva, ou seja, todas as emoções que compõem um ser humano completo. Além disso, não tem como não se emocionar com a história do personagem que, apesar de seguir um certo clichê de One Piece, sendo mais um com um passado triste e sofrido, mas dessa vez o Oda decidiu fazer algo de diferente. O Oda decidiu mostrar cada mínimo detalhe da história de vida do Kuma de forma extremamente intimista durante vários e vários capítulos. Então, todo esse nível de riqueza de detalhes foi um dos principais pontos que eu vejo que fez toda a diferença para que a história do Kuma se tornasse tão marcante, porque foi isso que deu um nível de imersão
que a história dele precisava. E não só isso, mas é claro, tudo que o Kuma teve que passar durante a sua vida, desde se tornar um escravo por conta de sua raça, ter um alvo colocado nas suas costas e ter que correr pela sua vida, para no fim, o próprio Kuma ser aquele que se jogaria na frente dos Gorosei, colocando mais uma vez aquele mesmo alvo nas suas costas, mas dessa vez pela sua própria vontade, a fim de salvar a vida de sua filha adotiva. Já o terceiro grande acerto desse arco, eu diria que foi a aparição dos gigantes de Elbaf. Como já tivemos a confirmação, Elbaf será o próximo grande arco de One Piece que o Oda veio prometendo muito antes até do que o arco de Wano no mangá. Então tem muita coisa boa vindo por aí, inclusive eu até já fiz um vídeo com as minhas expectativas sobre o que deve acontecer durante esse arco. Mas enfim, então sabendo que Elbaf seria o próximo grande arco, faz sentido que o Oda fizesse um gancho desse arco atual de Egghead com o próximo arco de Elbaf. E a maneira que ele encontrou de fazer isso foi trazendo os gigantes Dory e Brog para terem uma participação nesse arco de Egghead e servirem como um guia para os Chapéus de Palha irem até o país de Elbaf. Então, isso foi legal, galera, porque dessa forma podemos ver o Luffy na sua forma de gigante em Egghead, o que serve como aquecimento para a interação que veremos do Luffy com os gigantes de Elbaf. Tivemos também os gigantes Dory e Brog usando uma técnica chamada Taiyo no Ko, que significa Serra do Sol, fazendo, obviamente, uma referência ao deus do Sol Nika, que é o deus venerado no país de Elbaf, mas que também faz referência ao anime dos anos 80 chamado Taiyo no Ko, que significa literalmente Criança do Sol. E foi um dos animes que serviu de inspiração para a criação da história de One Piece e que basicamente entrega uma série de spoilers sobre a história do século perdido em One Piece. Então, por esses motivos, os gigantes de Elbaf aparecendo no arco de Egghead foram extremamente bem-vindos e um ponto muito positivo durante esse arco. Já o nosso quarto grande acerto foram os eventos fora de Egghead. Assim, eu confesso que eu fiquei na dúvida quanto a isso, já que tudo que acontece fora de Egghead não é exatamente mérito do arco, e todos os grandes eventos que acontecem fora da ilha não possuem qualquer ligação narrativa muito profunda com o que acontece dentro da ilha, entende? De repente, o Oda ele decidia cortar o arco de forma totalmente seca e mostrar o que estava acontecendo pelo mundo sem qualquer ligação direta com o arco para que tudo parecesse mais natural, sabe? Pareceu tudo muito abrupto. Então, por isso, eu fiquei, na verdade, na dúvida se eu colocava como um acerto ou não desse arco, né? Já que o mérito disso não tá no arco em si. Mas, por outro lado, não tem como negar que todos os grandes eventos que a gente presenciou pelo mundo conseguem sustentar todo esse hype por si só. Por exemplo, tivemos a reunião da Cross Guild liderada por Bug, Mihawk e Crocodile, e ainda por cima, com o Bug revelando que o seu sonho sempre foi encontrar o One Piece e fazendo a Cross Guild entrar na disputa pelo trono de Rei dos Piratas. Tivemos a investida dos piratas do Barba Negra em Amazon Lily, onde a Boa Hancock foi completamente subjugada, com Rayleigh chegando no último instante para salvar o dia numa cena extremamente épica. Tivemos também a destruição do reino de Lelouch pelas mãos da arma ancestral em posse do governo, deixando apenas um buraco gigantesco no meio do oceano. Tivemos a batalha entre Barba Negra e Trafalgar Law, que resultou na derrota do Law. Tivemos também a batalha entre Shanks e Eustace Kid, que também resultou na derrota unilateral do Kid. Esse aí, meu amigo, coitado. Depois, fomos para Hachinoso e vimos o Garp usando seu Galaxy Impact, sendo esse um dos socos mais impressionantes de toda a série. Depois, ele enfrentando praticamente sozinho os piratas do Barba Negra, tendo inclusive que enfrentar o seu antigo pupilo, o ex-almirante Aokiji, e no fim sendo derrotado, mas não antes do seu atual pupilo Kobe, impressionando a gente com seu Honesty Impact. E ainda por cima, tivemos um flashback do Reverie, onde o Sabo descobre a verdade sobre o trono vazio e precisa sobreviver e fugir dos Gorosei e Imu-sama, mas não conseguindo evitar o assassinato do Rei Cobra no processo. Enfim, todos esses eventos foram muito marcantes para a série e apesar de não terem necessariamente uma ligação direta com os eventos que aconteciam dentro e durante o arco de Egghead, ainda assim serviu para mostrar como o mundo de One Piece é extremamente rico e vivo e segue avançando independente da influência do Luffy e do Chapéu de Palha. Agora, antes da gente falar dos principais erros desse arco, eu decidi criar uma categoria intermediária que eu não considero nem um erro nem um grande acerto do arco, mas sim algo que dividiu a minha opinião e a opinião das pessoas, começando então
com a transmissão do Vegapunk. Antes da transmissão começar, o Vegapunk decide começar uma contagem regressiva de 10 minutos para que o mundo inteiro pudesse se preparar e assistir tudo o que ele tinha a dizer. E é óbvio que pra gente esses 10 minutos foram uma tortura, mas mais do que isso, eu cheguei a suspeitar na época que talvez essa contagem regressiva fosse, na verdade, um plano do Vegapunk no maior estilo Death Note. No caso, quem viu pelo menos os primeiros episódios de Death Note sabe que o primeiro grande plano do L foi colocar um sósia na televisão e realizar uma transmissão ao vivo que a princípio seria para o Japão inteiro, mas na verdade ele decidiu realizar essa transmissão de forma segmentada, uma região de cada vez, e assim que aquele homem que se apresentou como L na televisão fosse morto, o verdadeiro L poderia então descobrir a região onde o Kira estava assistindo aquela transmissão. E dessa forma, o L foi capaz de filtrar a busca pelo Kira ao redor de todo o Japão apenas para a região de Kanto. E trazendo para o contexto de One Piece, considerando o gênio que é o Vegapunk, eu teorizei que ele pudesse ter criado essa contagem regressiva, que seria na verdade uma falsa contagem regressiva transmitida apenas dentro de Egghead, enquanto ao redor do mundo a transmissão já estaria ocorrendo desde o início dessa contagem. E isso seria condizente dada a urgência que o Vegapunk tinha em transmitir essa mensagem, como também faria com que os Gorosei pensassem que tinham tempo suficiente para impedir a transmissão, quando na verdade eles nunca tiveram e só teriam sido feitos de otário pela maior mente da humanidade. Mas falando sobre a transmissão em si, temos o Vegapunk soltando uma verdadeira bomba logo de cara, que foi a revelação de que o mundo de One Piece está prestes a afundar no oceano e que o verdadeiro mundo de One Piece está localizado no fundo do mar. Isso foi, sem sombra de dúvidas, uma das maiores revelações da história de One Piece, que me fez ficar completamente alucinado por semanas, pensando em 1 milhão de teorias e conectando 1 milhão de ponta solta que o Oda vinha deixando ao longo da série sobre isso e tentando conectar tudo isso para tentar entender essa revelação feita pelo Vegapunk. Então, essa foi uma revelação que impactou tanto as pessoas de dentro do mundo de One Piece, como a gente aqui fora, como fãs da série também. Agora, eu vi muita gente ansiosa e frustrada pelo fato do restante da transmissão do Vegapunk não ter sido tão impactante, e eu me incluo nisso também. Na verdade, vale citar que o Vegapunk deixou muito claro logo no começo da mensagem que ele já ia soltar a bomba logo de cara, que foi a revelação do grande dilúvio de One Piece. Ou seja, quem prestou atenção nesse detalhe já ficou esperto que a bomba mesmo já havia sido entregue. Mas mesmo sabendo disso, eu concordo que ainda assim eu gostaria de que o restante da mensagem tivesse tido um pouco mais de impacto também pra gente aqui fora. Além disso, a galera também zoou bastante o recurso usado pelo Oda de mostrar as 1 milhão de reações das pessoas ao redor do mundo de One Piece reagindo à transmissão do Vegapunk, o que é engraçado sim, mas convenhamos, eu prefiro isso do que 1 milhão de quadros do próprio Vegapunk falando tudo aquilo em diferentes pequenos ângulos, sabe? Como eu falei, isso mais uma vez mostra o quanto o universo de One Piece é rico e principalmente muito vivo. Já a segunda coisa que dividiu a opinião dos fãs foi a Bonnie modo Nika. Galera, vamos ser sinceros, quando a gente observa a apresentação da Bonnie e dos seus poderes lá no arco de Sabaody, a gente nunca poderia imaginar que ela seria capaz de fazer algo como o que ela fez no arco de Egghead. A princípio, aquela parecia ser só uma fruta que alterava a idade da própria Bonnie e das pessoas ao seu redor, mas depois a gente descobre que ela também é capaz de alterar até mesmo a sua própria aparência e a de outras pessoas, emulando futuros alternativos, onde ela mesma é capaz de assumir uma aparência de uma figura mítica como o Deus do Sol Nika, contanto que ela acredite que ele seja real. Isso certamente é um salto lógico muito grande do que foi apresentado inicialmente pra gente sobre o conceito inicial da fruta, e sem dúvidas foi uma interpretação extremamente elástica dos poderes da Bonnie por parte do Oda. Mas não tem como negar que o Oda ele tinha plena consciência disso e sabia que precisava acostumar e preparar o público para que a gente aceitasse uma ideia como essa. Então, o que ele fez? Começou apresentando a habilidade do futuro distorcido
parecido no começo do arco de Egghead, onde ela foi capaz de deixar o Luffy com aquela aparência de velho carcomido. Depois ela assume uma aparência que lembra a de Nika, ficando com o seu braço inflado, mas ainda com as mesmas cores e aparência, enfim, dela própria. Depois ela assume uma aparência de gigante e, por fim, ela assume uma aparência idêntica à de Nika. Então, não tem como negar, e eu reconheço o esforço do Oda em ir gradualmente apresentando os poderes da Bonnie pra gente, né? Para que o choque não fosse maior do que já foi. E eu acho que isso acabou funcionando muito bem, né? Eu ainda acho que foi sim uma distorção muito grande da lógica inicial da fruta da Bonnie e uma interpretação muito elástica do poder dela, mas eu acho que houve sim uma preparação gradual para esse momento e que, pelo menos para mim, foi satisfatório e suficiente para que eu não me importasse tanto assim com isso, né? Não morro de poderes pela Bonnie e pelo conceito dos poderes dela, mas eu aceitei que o Oda meteu o louco mesmo e que pelo menos isso fez com que a gente fosse agraciado com umas fanarts, né, bem legais da Bonnie modo Nika. Agora, uma terceira coisa que eu queria citar aqui também e que dividiu a opinião da galera foi a aparição do Almirante Kizaru. Quando o homem, galera, finalmente pôde se mover em direção a Egghead, eu já fiquei completamente alucinado pensando, agora sim o Luffy vai sentir a pica entrar. Demorou, mas finalmente tivemos o homem randomizando completamente o Luffy na sua forma do Gear 4 sem qualquer dificuldade, forçando o Luffy a usar o Gear 5 para ter alguma chance contra o Almirante. A gente vê um pouco mais das habilidades da Fruta da Luz, inclusive com o Kizaru sendo capaz de criar vários clones de si mesmo e vários outros atributos muito criativos e no fim resultando num virtual empate com ambos terminando caídos no chão. De um lado, o Luffy esgotando rapidamente a sua forma do Gear 5 e do outro, o Kizaru, apesar de ter ficado machucado, claramente fazendo corpo mole, fazendo pica mole, para não ter que machucar ou matar nenhuma daquelas pessoas que ele tinha afeição, que era o Sentomaru, o Vegapunk e a Bonnie e até mesmo o Kuma, né? É só a gente reparar como o tiro de laser até que o Kizaru usa para matar de vez o Vegapunk foi mirado especificamente onde o Saturno já havia perfurado ele antes. Então mesmo nesse momento, o Kizaru só chutou cachorro morto mesmo. E depois disso, a partir do momento em que o Saturno assume a linha de frente da batalha, né, contra os Chapéus de Palha, o Kizaru ficou praticamente o resto do arco inteiro sem fazer praticamente mais nada. Na verdade, muito pelo contrário, né? Ficou até implícito que foi ele que levou aquela marmitinha de comida pro Luffy se recuperar e poder voltar a usar o Gear 5 de novo, né? Mas enfim, muita gente julgou o Kizaru de bucha por causa desse arco, mas quem é minimamente honesto e não estiver só trollando nos comentários sabe que o que eu tô falando é verdade. Eu vejo que o Oda criou uma estratégia muito boa para que o Kizaru não precisasse lutar com tudo nesse arco para guardar o potencial máximo do Almirante para algum momento futuro que eu acredito que possa vir a acontecer numa possível batalha contra o próprio Barba Negra, em mais uma batalha de luz versus trevas, quem sabe com Kizaru sendo ordenado a tentar resgatar o Garp, agora que ele foi feito de refém pelos piratas do Barba Negra, onde aí sim viríamos o Kizaru usando todo o seu poder, quem sabe revelando até mesmo o despertar da Fruta da Luz. E eu também gostei que o Oda não decidiu meter o louco de fazer o Kizaru tomar uma decisão de se virar abertamente contra o governo, porque apesar do Kizaru ter aparecido lá e cá durante o flashback do Kuma, ter se mostrado contrário a tudo que estava acontecendo no arco, eu não vejo que a história deu um foco grande o suficiente no Kizaru para que a gente tivesse uma virada tão importante quanto essa, sabe? E ele se virasse contra o governo tão abertamente assim nesse arco. O Oda ele preferiu deixar o personagem de molho e só trabalhar a dualidade das ações do Kizaru só ali nas entrelinhas por enquanto, né? Inclusive com a marmitinha do Luffy ali ficando naquela questão em aberto. E eu achei que essa foi a melhor decisão possível. Então, na verdade, galera, se a gente parar pra pensar bem, a participação pontual do Kizaru foi até que um acerto nesse arco e muito bem construída, mesmo que a gente não tenha visto o potencial máximo do Almirante, né? Mas como foi algo que dividiu a opinião das pessoas, até porque, né, eu também queria ter visto o homem ir com tudo nesse arco, eu decidi colocar ele nessa categoria intermediária.
Agora, indo para o nosso próximo ponto, temos o Gigante de Ferro do Reino Antigo. Meu irmão, se tem um negócio que demorou para levantar mais que pinto de velho, foi esse gigante. Primeiro, no capítulo 1092 do mangá, ele aparece no final do capítulo brilhando os olhos, dando sinal de vida assim que o Luffy entra no Gear 5 para enfrentar o Kizaru. Detalhe que ele não deu nenhum sinal de vida quando o Luffy ativou o Gear 5 contra o Rob Lute, por sabe-se lá qual motivo. Mas no fim, o robô não chega a fazer nada. Até que 14 capítulos depois, lá no capítulo 1106, o robô dá sinal de vida de novo quando o Luffy entra novamente no Gear 5. Depois, ele só aparece 5 capítulos depois, lá no capítulo 1111, andando perdido ali pela ilha, sem entender nada, e depois leva mais 6 capítulos até ele aparecer de novo e ser arremessado feito bosta no oceano pelos Gorosei. Depois ele volta e tenta usar uma arma que falha e acaba perdendo o braço, enfim. Claro que, falando assim, nem parece tanto tempo, mas semanalmente, meu amigo, cara, isso foi uma tortura. E eu digo que esse foi um plot arrastado principalmente porque existia uma expectativa muito grande sobre esse Gigante de Ferro. A gente sabe que ele foi criado 900 anos atrás, tem uma aparência que lembra muito a raça do Ors, e 200 anos atrás foi dito que ele apareceu literalmente do nada na Terra Sagrada de Marijoa, mas acabou ficando sem energia antes de causar qualquer dano, o que me leva a crer, e eu já teorizei isso aqui com vocês, né, que talvez o Gigante de Ferro tenha sido enviado para o futuro pelos poderes da Toki. Isso explicaria por que ele apareceu literalmente do nada em Marijoa e explicaria por que ele acabou ficando sem energia. No caso, enquanto a guerra rolava solta lá durante o século perdido e o robô era alimentado pelo poder e a presença de Joy Boy, no momento em que ele foi enviado para o futuro, como o Joy Boy não existia mais naquele tempo, o robô acabou ficando sem energia por isso. Então, galera, essa não era uma expectativa tirada da bunda, mas sim que existe de fato toda uma mitologia em torno da história, do passado desse Gigante de Ferro que não foi entregue pra gente, além de ter sido um plot muito arrastado nesse arco. Mas tudo bem, porque pelo menos no fim a espera conseguiu fazer valer a pena quando vimos o robô ancestral liberando o Hauchoku de Joy Boy que havia sido selado no seu corpo, expulsando e mandando os Gorosei de volta para a Terra Sagrada de Marijoa, num dos feitos de força mais impressionantes da série, se não o maior de toda a história. Então, pela espera ter valido a pena, eu decidi colocar o Gigante de Ferro nessa categoria intermediária. Agora, indo para o nosso primeiro erro, temos a aparição de todos os Gorosei. Galera, vamos lá. A introdução de todos os 5 Gorosei conseguiu ser visualmente tão épica quanto a aparição do Saturno, com todos aqueles círculos de invocação surgindo no chão e depois a revelação de todas as suas transformações, cada uma sendo uma criatura bizarra, mas ao mesmo tempo épica, fazendo o Luffy parecer um inseto na frente deles. Mas por outro lado, não dá pra negar que fazer com que todos os Gorosei fossem até a ilha de Egghead pareceu que foi um cartucho muito valioso e que foi queimado muito cedo e sem necessidade pelo Oda. Eu entendo que a revelação do Vegapunk era algo que exigia uma urgência e uma contenção de dano imediata por parte do governo e que naturalmente, né, eles usariam de tudo para impedir que aquela transmissão acontecesse, mas ainda assim eu preferia que o maior foco desse arco continuasse apenas em um dos Gorosei. E isso nos leva para o nosso segundo erro, que foi a decepção dos Gorosei. Galera, eu entendo que personagens com habilidades de regeneração costumam usar e abusar desse artifício porque eles sabem que não precisam se preocupar com isso, já que eles são virtualmente imortais. Inclusive, é muito comum a gente ver isso acontecendo com usuários de Akuma no Mi do tipo Logia, né? Principalmente antes do time skip, sendo perfurados, atravessados ou explodidos sem se importar, já que eles possuem corpos elementais. Além disso, faz sentido que o Oda queira, né, apresentar e evidenciar pra gente o quanto esses personagens são de fato virtualmente imortais, então ele vai fazer com que os Gorosei levem dano e sejam mortos de diversas formas pra gente ver e deixar isso ficar muito claro pra gente. O problema é que não dá pra aguentar os Gorosei só ficarem apanhando e morrendo toda hora e não fazerem praticamente nada de relevante o arco inteiro.
Porra, você já queimou o cartucho de mostrar todos os Gorosei em Egghead e ainda por cima faz os caras parecerem um monte de bucha? Você vê o Gorosei do Minhocão sendo cortado ao meio pelos gigantes como se fosse nada, você vê o Saturno sendo todo esburacado com os socos do Luffy e da Bonnie. A gente até viu umas cenas bem impressionantes, né, como o Nasujiro lançando um dos cortes mais impressionantes da série, ou o Valkyrie tancando porrada do Gear 5 de boa ali na cabeça e ainda impressionando, né, com o seu hack do Conquistador, mas convenhamos que, de forma geral, os Gorosei como um todo pareceram um monte de bucha. Então, pelo menos pra mim, se era pra fazer os Gorosei parecerem bucha desse jeito, que deixasse só o Gorosei Saturno apanhando durante o arco, ou que pelo menos desse um destaque digno pra ele, tendo que usar tudo de si para parar a transmissão do Vegapunk, se teletransportando pela ilha para lá e para cá até achar o Dendemushi que estava sendo responsável por transmitir a mensagem do Vegapunk, usando aquela habilidade de paralisia com mais frequência, né? Já que pelo visto ele esqueceu que tinha essa habilidade, não ficasse parado na frente do Vegapunk ao invés de matar ele logo de uma vez, enfim, tratar o cara com o respeito que ele precisa, mesmo que ele fosse derrotado no final. Quem sabe até fazendo o Kizaru ter uma participação mais extensa durante o arco, ao invés dele só ficar deitado no chão o tempo todo com a mão na cara, né? E fazer todos os Gorosei só ficarem passando vergonha. Agora, o terceiro erro e o maior crime de todos esses que eu citei até agora foi, sem sombra de dúvidas, a batalha entre Zoro e Lucci. É sério, eu acho que todo mundo deveria ser proibido de chamar isso sequer de batalha, porque isso foi tudo menos uma batalha. Os caras vão lá, começam a lutar, depois o Oda esquece deles por uma vida, e quando o autor finalmente precisa que o Zoro termine a luta pra ir embora, o Zoro termina num piscar de olhos e derrota o Lucci, né? Ô Zoro, precisamos ir embora! Ih, precisamos ir embora, então tá bom! E mata o Lucci. Porra! Percebam que não é de hoje que o Oda ele costuma fazer isso com as lutas em One Piece. Ele pega dois personagens, coloca eles para se enfrentarem, depois esquece deles por trocentos capítulos, não mostra praticamente nada da luta, quando volta parece que nada aconteceu e os dois só ficaram se encarando o tempo inteiro, né? No famoso modo stand-by, como eu gosto de chamar, e isso, por exemplo, aconteceu direto durante a guerra de Marineford. E foi exatamente isso que aconteceu com a luta do Zoro contra o Lucci. A luta dos dois começou muito bem, com os dois trocando farpas, o Lucci já entrando na sua forma despertada, enquanto o Zoro já pegou as suas 3 espadas e entrou no modo Rei do Inferno. Ou seja, os dois já começaram a luta indo com tudo pra cima um do outro, sem brincar em serviço. Só que depois, o Oda deixa os dois se enfrentando off-screen, até que quando ele finalmente precisa que o Zoro resolva a situação, ele vai lá e resolve, derrotando o Lucci como se fosse absolutamente nada. Porra, se era tão fácil assim, por que ele não fez isso antes? Ah, mas é porque ele não conseguia. Mas entende que a impressão que o mangá passa é totalmente o contrário? Eu entendo que, em tese, o Zoro ainda não tinha conseguido uma brecha para finalizar o Lucci até aquele momento, mas não é isso que o mangá transparece pra gente. A impressão que a gente fica é que o Zoro sempre pôde acabar com a luta a qualquer momento. Mas enfim, pelo menos o momento pós-derrota do Lucci deu uma amenizada nisso tudo, com a cena dele permanecendo de pé, mesmo após o golpe final do Zoro. Então, pelo menos, o personagem terminou tendo um pingo de dignidade e respeito no final e deu uma suavizada e foi um momento, confesso, muito épico. E se fosse para eu adicionar um ponto extra aqui, seria o descaso com Franky. Porra, a gente tava na Ilha do Futuro, rodeado de tecnologia pra todo lado, com aquelas luvas que tornam a luz em algo tangível, e você não tem o Franky aproveitando isso pra usar contra o Kizaru, que é justamente o almirante da luz. Peraí, né, meu amigo? Só falta o Sop também não ter destaque nenhum no arco de Elbaf. Se bem que o Zoro também, né, não teve muito destaque em Wano, além de só lutar. Então, agora eu fiquei com um pouco de medo. Bom, mas e aí? Concorda com a lista? Discorda? Me conta aí nos comentários o que vocês mais gostaram e odiaram no arco de Egghead. Eu sei que o arco teve muito mais coisas, inclusive eu adoro como Oda ele usou, né, uma temática futurística na construção da ilha. É sempre muito criativo, né? E o quão quebrada a tecnologia em One Piece pode ser se levada ao seu ápice. Mas, enfim, eu decidi focar nos pontos que mais me chamaram a atenção durante a minha leitura pro vídeo não ficar ainda maior do que já ficou. E agora, caso você não tenha assistido ainda o meu vídeo falando sobre tudo o que deve acontecer no arco de Elbaf, esse vídeo vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!